Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Valdemar Carvalho. Ele é ginecologista especializado em reprodução assistida. Ele é responsável pelo Centro de Infecção do Instituto Ideia Fértil. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Você vai falar com a gente hoje de uns casos especiais, né, doutora? exatamente. Nós temos um centro que é chamado CRASI, né? O CRASI é um centro de reprodução assistida montado especificamente para casos de infecção viral crônica. As principais infecções virais são a hepatite B, hepatite C, HIV e um vírus pouco conhecido chamado HTLV. O que significa isso e como tudo isso começou? Ah, Em meados de 2003 para 2004, nós começamos a perceber que muitos casais procuravam os laboratórios para reprodução assistida e eles se defrontavam com a situação que quando era portador de qualquer vírus, mesmo um portador crônico, principalmente das hepatites, que são muitas vezes diagnosticadas na pesquisa de infertilidade, eles não podiam fazer os tratamentos no próprio laboratório. Por quê? Porque necessita de um nível de biossegurança diferente para isolamento do vírus e para esse tratamento. Então, o que aconteceu? Num período, os laboratórios faziam assim: no final do ano nós vamos fechar e vamos usar para fazer esses casos. E nós encontramos essa situação por diversas vezes aqui com a gente, né? O Instituto iniciou em 2002 para valer com os nossos ciclos e resolvemos tomar partido e montar um centro específico para reprodução nesses casais. E aí a gente descobriu a gama de casais que tinham e que necessitavam desse tipo de tratamento especializado. Então, nós tínhamos dois tipos de paciente. O paciente que realmente tinha infertilidade e descobria a infecção durante a pesquisa de infertilidade. E nós tínhamos pacientes que não tinham infertilidade, mas pelo motivo de transmissão da doença de um para o outro do casal, precisavam fazer a retirada do vírus, especificamente no caso do HIV e do HTLV, para poder fazer o tratamento. E isso dependeria de um laboratório. E sem ter o laboratório, eles ficavam absolutamente abandonados no quesito do tratamento. Então nós começamos a estudar a respeito, montamos o CRASI. O CRASI significa Centro de Reprodução Assistida em Situação Especial. E montamos um laboratório especificamente para isso. Com isso, nós conseguimos um avanço maravilhoso. Nós publicamos um livro que vai ser reeditado agora esse ano, mas ele foi apresentado em 2006. Esse manualzinho fica à disposição também, eu posso deixar umas cópias com quem quiser, né, esse material. E eu vou explicar um pouquinho de como funciona cada situação, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, no HIV? O HIV é uma infecção que, se a gente pegar na década de 90, no começo da década de 90, as pessoas, quando recebiam o resultado de ser soro positivo, de ser HIV positivo, era igual a AIDS, que é diferente, que AIDS é o paciente que é portador do vírus e ele tem doenças associadas, infecciosas, que vêm junto e que transformam a AIDS numa síndrome de doenças e que levam a pessoa muitas vezes à morte. E no início da década de 90 não tinha os tratamentos adequados para o controle da replicação, da divisão do vírus. E muitas pessoas morriam. Então ela recebia o resultado de HIV positivo e ele já, entre aspas, estava condenado. E outro, estava condenado a uma situação pior. É uma doença que entrou no mundo como uma doença do homossexual. Então ele entrou também como uma doença de discriminação. Então essa pessoa já sofria discriminação desde o início, porque ele ia morrer, porque ele tinha uma doença que seria letal e porque ainda tinha discriminação de que ou ele era homossexual ou ele era usuário de droga. Então, esse quadro caiu em 1993 com o advento das medicações que entraram realmente para valer, que é o AZT e depois todas as outras medicações antirretrovirais para HIV. E as pessoas começaram a ter expectativa na vida. Então, receber o diagnóstico de HIV passava a não ser mais um grande problema. Por quê? Porque, apesar de continuar sendo uma doença discriminada, a expectativa de vida começava a melhorar. Não necessariamente HIV era igual a AIDS. E isso foi uma coisa que no início da nossa abordagem, inclusive com todos os profissionais aqui do laboratório,
É assim, nunca pode chamar uma pessoa dessa, que é portadora do vírus, de aidético, e que você está falando de duas situações muito diferentes, né? O aidético é o portador, o que está com doenças que vão prejudicar muito a sua qualidade de vida ou até levar à morte. E os portadores, eles começaram a crescer, claro, porque a doença ela tem a sua prevalência, ela continua existindo no mundo, né? Não existe ainda um tratamento de cura do vírus do HIV, mas existe um controle da doença. E isso fez, com essa evolução, que os casais que tinham uma expectativa de vida, tanto o homem portador como a mulher portadora, começassem a pensar em ter filhos, né? E essa foi a situação que de 2000 até 2005 o mundo percebeu que as pessoas estavam vivendo mais, melhor qualidade de vida, mais expectativa e o desejo de engravidar. E essas pessoas começaram a enfrentar onde nós vamos engravidar. Como funciona o HIV? Podem estar os dois do casal infectados, pode estar apenas o homem infectado, que é a situação mais comum, e pode estar apenas a mulher infectada e o homem não infectado. Aí você vai me perguntar, mas como? Se eles têm relação sexual? São perguntas ainda que não têm muitas respostas, porque existem pessoas que criam defesas aí contra o HIV. Existem estudos, inclusive em São Paulo, que o Brasil está entre os 5 melhores países de controle e de estudo da doença, exportando tecnologia, inclusive para os países da África. Mas como funciona isso? Como que vai agir essa situação? É que muitas vezes criam-se anticorpos e a pessoa, um do casal, fica protegido e não contrai o vírus. E a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, todas as ações preventivas são para o uso do preservativo para diminuir o risco de transmissão sexual. A transmissão pode ser via sanguínea e via sexual, pela relação sexual, tanto vaginal como anal, principalmente anal quando desprotegido. O mito de que transmite no beijo, pode até existir partícula do vírus na saliva, mas é muito menos frequente, porque o vírus é inativado rapidamente com esse tipo de secreção. Mas as secreções do genital, tanto masculino como feminino, e o atrito fazem com que haja transmissão. E especificamente no caso do homem, o sêmen é contaminado com o vírus também. Então, quando o homem é positivo, nós temos um tipo de tratamento e a mulher é negativa. O que é? É tirar o vírus do sêmen para quando fizer a colocação do sêmen na mulher, para ela poder engravidar, esse sêmen esteja livre do vírus. E hoje isto é possível, e nós temos essa tecnologia. Quando somente a mulher é positiva, nós temos uma situação um pouco mais confortável do ponto de vista de transmissão do parceiro para a parceira. A gente chama isso de transmissão horizontal. A transmissão mãe-filho é uma transmissão chamada vertical. E existe uma transmissão que são nos trabalhadores, né, na equipe médica, no laboratório, que é a transmissão cruzada, que pode contaminar uma amostra e pode contaminar outra amostra. Então esse é um dos princípios mais importantes de que o laboratório seja num local separado. E então, quando esse casal quer ter filho, a gente sabe que a gente tem que aconselhar a mulher que o risco de transmissão da mãe para o filho, hoje, com toda a situação adequada, o uso da medicação antirretroviral, não amamentar depois que nascer, evitar procedimentos invasivos como a aminocentese e outros procedimentos durante a gestação, o risco hoje no Brasil é 1%. De 1 a 2% de risco de transmissão para o neném. Então é considerado seguro, mas a gente avisa para o casal e para a mãe que existe essa possibilidade. E aí, em vez do casal ter a relação sexual, a gente faz a autoinseminação. O que é autoinseminação? A gente orienta o casal, em vez de ter a relação sexual desprotegida para o espermatozoide entrar na vagina e fazer a fecundação, o homem ele pode ejacular no preservativo durante o ato sexual. A mulher pega do preservativo, aspira com uma seringa e injeta na sua própria vagina o sêmen. Ou então o homem colhe para masturbação num potinho, num tubo coletor, aspira com uma seringa e injeta na própria vagina no dia fértil. Então a gente chama de autoinseminação, onde a mulher tem a chance de engravidar de uma forma mais natural, sem necessariamente requerer um laboratório especializado para fazer o tratamento. E ela pode ela só tem que ter a necessidade de consciência do risco de transmissão para o neném. E quando os dois são positivos? Bem, quando os dois são positivos, aí a gente necessita realmente
do auxílio do infectologista. O infectologista ele vai agir dando para o médico a informação necessária à superinfecção. O que é superinfecção? O HIV é um vírus, e todo vírus tem os subtipos, eles podem ser geneticamente modificados. Os mais conhecidos hoje são o HIV tipo 1 e tipo 2, mas existem os subtipos deles. E quando o homem e a mulher têm o mesmo vírus, porque um passou para o outro, muitos deles vão ter que usar o antirretroviral, a medicação. Se um deles não tomar a medicação de forma correta, coerente, o vírus pode fazer uma mutação e se tornar um vírus agressivo diferente daquele que a esposa tem, ou vice-versa. E aí a pessoa vai ser infectada duplamente pelo HIV. Quer dizer, por um tipo do HIV e por um outro tipo de HIV mutado. E essa superinfecção é perigosa, realmente muito perigosa. Então, o que a gente tem? O infectologista ele faz essa pesquisa naturalmente, quando o casal, os dois são positivos, e fala, olha, vocês podem ter relação sem preservativo, ou vocês têm que ter relação sexual com preservativo para evitar que haja essa superinfecção. Nesses casos, quando eles não podem ter a relação sem preservativo, existe o risco, então a gente é obrigado a lavar o sêmen também, tirar a partícula do vírus do homem, para que a gravidez dela seja uma gravidez saudável e, claro, com risco de transmissão para o neném da mesma forma. Então, repassando, nós temos o homem positivo, situação mais comum, a mulher positiva, uma situação mais tranquila de controle, não necessariamente requer o laboratório, e em terceiro lugar nós temos os dois positivos, que a gente necessita do infectologista para nos dar o parecer. Tem uma situação peculiar quando a mulher é positiva também, que tem umas medicações antirretrovirais que podem causar malformação no neném, e a gente também precisa tirar essa medicação. Só uma pergunta, você falou da lavagem, você podia explicar um pouquinho para a gente o que é esse processo? Sim, esse mecanismo, como funciona? Quando um homem vai preparar o sêmen no laboratório, quer dizer, ele chega, vai coletar o sêmen, tanto para inseminação artificial como para fertilização in vitro, e mesmo tendo ou não tendo vírus, esse sêmen ele é composto por o líquido branco, ele é composto por duas coisas. Uma são as células espermatozoides, que a gente chama de célula germinativa. E outras são as células do plasma seminal, são as células que vêm do líquido, que vem da vesícula prostática, vesícula seminal, bombeado pela próstata. Então, quando sai do testículo, o espermatozoide se junta a um líquido que vem da próstata para poder ser ejaculado e sair para fora durante o ato da ejaculação. Então, o que nós temos que fazer? Tirar o espermatozoide, que não tem vírus, porque é uma célula germinativa, das células que potencialmente têm vírus. Quem que o vírus do HIV gosta? Ele gosta de uma célula chamada linfócito, de CD4. Então, os linfócitos, macrófagos, todas essas células, a gente chama de polimorfonucleares, elas estão contidas no plasma seminal, no líquido branco. Então, a gente, por centrifugação, a gente põe metade do meio de cultura, metade do espermatozoide e faz o sperm wash, a lavagem do sêmen. Depois, o sêmen, como ele é mais pesado, ele vai ficar no fundo do tubo de ensaio e você despreza o que a gente chama de sobrenadante, que é o resto do líquido com meio de cultura. Esse sêmen que ficou aqui vai ser novamente lavado por um meio de filtração, que é o gradiente, de densidades diferentes, onde ele vai também ser centrifugado e ele vai passar como se fosse por uma malha para poder limpar o máximo possível esse sêmen. E aí, esse sêmen fica no meio de cultura. Isso é lavagem seminal. O que acontece? Nós precisamos ter o diagnóstico de que ele é portador do vírus e ele tem o vírus no sangue e que ele provavelmente tem o vírus no sêmen. Então, nós vamos fazer uma técnica que chama PCR, que é uma dosagem que faz rotineiramente em pessoas soropositivas, a cada 3, 4 meses, dosa-se a carga viral, a quantidade de vírus, e dosa-se a parte imunológica, que são as células CD4 e CD8, para saber se a pessoa tem uma boa imunidade e uma baixa carga viral. Quando a pessoa tem essa situação, é a situação de vida melhor, que é a situação onde ela está mais apta a não ter doenças associadas a AIDS, essas coisas. E nessa situação, nós vamos fazer essa dosagem, através da técnica de PCR, também no sêmen. Então, quando recebe o sêmen, a gente tira uma alíquota desse valor, desse sêmen, já junto, tudo misturado, o líquido branco, o seminal, e vamos dosar a carga viral aqui. Vamos fazer a lavagem do sêmen, e quando terminar, onde eu tiver só o espermatozoide no meio de cultura, eu pego também uma alíquota e mando para fazer o exame do PCR. E eu vejo se tem o vírus presente. Se o vírus estiver presente,
cancelado o tratamento. Mesmo depois de lavar o sêmen, tiver carga viral, tiver partículas virais presentes, nós temos que cancelar o tratamento. Mas a grande maioria das vezes a lavagem é eficaz. Então, esse é o formato da lavagem, essa é a importância do laboratório de reprodução assistida. Então é 100% garantido de imunidade? Não existe a palavra 100% na medicina, entendeu? Não existe. Eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência. As técnicas médicas, elas dão um alto índice de confiabilidade ao método. Então, os trabalhos científicos mostram que não existe, usando tecnologia adequada, correta, que não existe a transmissão. Não existir a transmissão não significa que nunca vai existir ou que 100% de garantia. E significa que é um método seguro. Tá? Então, acho que a gente sabe que alguns critérios são importantes. A boa imunidade do casal, principalmente usando drogas antirretrovirais, tendo carga viral que a gente chama indetectável, quer dizer, não presente, e tendo a imunidade boa, esse casal ele tem um risco muito pequeno de um transmitir para o outro. E isso já é sabido e bem estipulado. Tanto é que o Ministério da Saúde permite, em algumas situações, que o casal tenha relação sexual no período fértil, mesmo um não sendo positivo, quer dizer, no caso, o homem positivo e a mulher negativa, eles falam que o risco de transmissão é de 1 para 500 relações sexuais. O risco de transmissão é baixo. E agora eles entraram com a profilaxia pré-exposição, quer dizer, a pessoa que vai ser exposta, a mulher, no caso negativa, vai receber o antirretroviral por um período de tempo para que ela esteja protegida de não contrair a doença. Então, hoje existe esse tratamento, o laboratório ele dá, a gente chama de gold standard, é o padrão ouro, é o melhor, é o mais seguro, mas o 100% infelizmente ele ainda não existe na medicina. A gente gostaria de existir essa palavra 100%, sempre, nunca, mas não existe. Então a gente trabalha com um alto índice um nível de segurança, que é o que a gente propõe aqui no Instituto Ideia Fértil, no CRASE, e isso deixa a gente muito confortável. Então eu fiz uma abordagem do que é a reprodução em pacientes HIV positivos, soropositivos. Geralmente não vem aidéticos nos procurar, essas pessoas estão geralmente procurando o infectologista, internadas para tratamento. Então as pessoas que nos procuram são pessoas absolutamente sadias, do nosso convívio do dia a dia, que está do seu lado e muitas vezes você nem sabe que é soropositivo. Que tem uma qualidade de vida boa, e os remédios hoje estão tão avançados que ela já nem fica mais com a lipodistrofia, ou às vezes, depende da tendência, mas ela já tem um aspecto, não mais aquele aspecto do doente, né, do HIV positivo, com aquela pele escura, né, com distribuição facial diferente um pouco da gordura. E a gente tem o laboratório para nos dar essa assistência e essa tranquilidade no tratamento dos casais. Há 2 anos atrás eu iniciei um projeto junto ao governo do estado, com verba da Organização Pan-Americana de Saúde. Infelizmente já acabou agora em 2014 o projeto, nós pretendemos retomá-lo, onde a gente pegava os casais soropositivos, o homem positivo e a mulher negativa especificamente, férteis, quer dizer, não tinham causa de infertilidade, que usavam preservativo para prevenir a transmissão, e nós demos esse tratamento gratuito para esses casais, para a gente poder mostrar se valia a pena fazer dessa forma ou deixar o casal tendo relação sexual para correr um pouco de risco, que é um risco baixo. E foi muito interessante o projeto resultou numa taxa de gravidez excelente, nós não tivemos nenhuma transmissão nos casos feitos. Nós já temos desse projeto mais de 20 crianças nascidas e em segmento também, que é uma coisa que eu gosto de frisar: se o homem é positivo e a mulher negativa, a criança não tem como ser positiva para HIV. É importante frisar isso. Ao contrário de hepatite, que muitas vezes é uma doença endêmica, que eu já vou tocar nesse assunto a seguir. Então, eu acho que o importante é ter a noção de que hoje um laboratório específico, especializado para doenças infecto-contagiosas, principalmente estas virais, ele é muito importante. Então, resumindo, HIV ele pode ter infertilidade, ter obstrução na trompa, problemas de ovulação, endometriose na mulher, ou pode ter diminuição da quantidade de espermatozoides no homem, ou até falta de espermatozoides. Homens vasectomizados com HIV, porque era muito comum. Mulheres que HIV positivas tinham um filho, no passado eles laqueavam a mulher para ela não ter mais filho. Isso é uma coisa absolutamente grotesca, mas faz parte da nossa história. Então essas pessoas
tem uma causa de infertilidade, eles têm que fazer um tratamento aqui. E o tratamento, talvez vocês já estejam com mais afeitos, né, por causa das informações que vocês já têm recebido. O tratamento pode ser tanto a inseminação artificial para a limpeza e lavagem do sêmen, como a fertilização in vitro. Nenhuma das técnicas é contraindicada, mesmo com homem ou mulher positiva. Então a gente pode fazer isso. E a outra situação é a situação dos pacientes com hepatite. Quando você está falando da hepatite, a pessoa pode engravidar normalmente? Como que é feito isso, então? Sim, sim. A hepatite, a gente faz o tratamento exatamente porque ela pode engravidar. A hepatite, dependendo do tipo da hepatite e do grau de infecção da paciente, ela tem que ter um controle. Então o infectologista tem que ver se ela está em condições de ter a gravidez. Se ela está recebendo medicações quimioterápicas, ela não deve engravidar. Mas a paciente que chega e já está em condições de liberada para engravidar, ela pode engravidar e tem que tomar os cuidados pertinentes. Assim, a via de parto é a via de parto obstétrica, pode ser parto normal ou parto cesárea, de acordo com a indicação obstétrica. Para o HIV hoje também a situação é a mesma. E a única coisa que se recomenda na hepatite B, muitas vezes, é não amamentação e o uso de uma vacina, né, para a criança logo ao nascimento. E da hepatite C é questionável ainda se não amamenta ou não. Muitos infectologistas até liberam a amamentação dependendo da carga viral da paciente. Mas eu acho que tem que ter sempre esse acompanhamento do infectologista para ele dar o aval se tem amamentação ou se não tem a amamentação. No caso, na gestação, há transmissão do marido para a esposa também? Como que é feito isso? Não. Durante a gestação, porque na verdade esses casais eles já têm a relação sexual normalmente. Então, esses casais, se eles estão tendo relação sexual, é porque existe um mínimo risco de transmissão ou nenhum risco de transmissão. Então, a gestação está protegida, né? A única coisa perigosa desses vírus durante a gestação é quando tem invasão. Por exemplo, a amniocentese, que é um procedimento hoje que está fazendo-se cada vez menos, que é enfiar agulha para tirar líquido amniótico da gestante. Esses procedimentos a gente recomenda que não se façam, né? Mas o restante, a via de parto e a contaminação do nascimento, exatamente só tomar cuidado com a amamentação. A hepatite, existem vários tipos de hepatite. As principais são a hepatite B e C. Hepatite A é uma hepatite muito comum da parte de alimentação, que dá o amarelão, né, que dá a icterícia. Mas ela se imuniza, né, quer dizer, ela se trata muitas vezes até só com repouso, sozinho. E hepatite B e hepatite C são doenças mais relacionadas tanto à parte de relação sexual da hepatite B e da transfusão sanguínea da hepatite C. Então a hepatite C é uma doença hoje que a gente pega muitas pessoas que tiveram transfusão sanguínea antes de 91, 92, né, quando foi descoberto e melhorado os métodos de triagem das transfusões de sangue. Então a gente pega muitos desses pacientes que na infância receberam sangue e são portadores. E outra forma de contato também sexual é menor na hepatite C, mas é muito mais frequente na hepatite B. A hepatite B hoje já faz parte a vacinação no calendário vacinal das crianças, então a nossa geração mais velha não recebeu vacinação para hepatite B, a não ser os profissionais da área de saúde e quem procure. Mas as crianças hoje já são todas vacinadas para hepatite B. Então a hepatite B é uma doença que vai ter provavelmente um controle muito grande. Mas é uma doença endêmica, né? Então você pega a Ásia, a região do Japão e algumas regiões no Brasil, que as crianças já nascem com hepatite B, porque a mãe é hepatite B e nem sabe que é portadora da hepatite. Mas de qualquer maneira, esses casais vão ter relação sexual em casa, porque ou tem vacinação, ou porque já descobriram o vírus, ou hepatite C, porque tem uma baixa transmissão sexual. Então eles nos procuram geralmente quando tem infertilidade. Ou muitas vezes nós descobrimos a infecção por hepatite nos nossos exames de triagem de infertilidade, que são os exames hormonais, as pesquisas do homem, né? A gente só relembrar rapidinho, 3 fatores são fundamentais: o espermatozoide do homem, então tem que fazer um espermograma, avaliar a trompa da mulher, né? A esterossalpingografia, que é um raio-x das trompas, e a ovulação. Esses são os 3 fatores mais comuns, né, de infertilidade em qualquer casal. E a gente consegue fazer essas avaliações com alguns exames e o restante, pesquisas hormonais, pesquisas genéticas e vai atrás de uma gama enorme de diagnóstico de infertilidade.
Mas o princípio é que esses casais, descobertos aqui ou não, eles precisam ter a assistência do infectologista, porque a hepatite é uma doença que pode levar à perda do fígado, à necessidade de transplante, ou até, em alguns casos, levar a câncer hepático, né? Então, a hepatite ela precisa ser tratada pelo clínico correto, que é o infectologista via de regra, ou o gastroenterologista. Mas quando ela chega aqui, nós temos uma preocupação. A maior preocupação nossa é a contaminação da bancada, né? A contaminação do laboratório. Então, diferente do HIV, que a gente tem a preocupação muito grande da contaminação do homem e da mulher, aqui a gente tem a preocupação já da contaminação das amostras. Hepatite B tem um trabalho publicado na Lancet, na revista Lancet, que é bem famosa, em 1995, onde banco de medula óssea congelado, né, um dos pacientes tinha hepatite B e contaminou mais outros pacientes, e foi através do nitrogênio líquido. Quer dizer, você imagina que um vírus que tem um potencial de ficar adormecido ao congelamento e depois que descongela ele ainda continua ativo, é um vírus muito forte, né? Então, hoje a nossa preocupação e a montagem de um laboratório específico para as hepatites é fundamental. E a gente recomenda que não se ignore este fato. Quando tiver uma doença, não tem problema, o laboratório tem a mesma qualidade, procure um laboratório especializado para fazer esse tratamento. Não omita isso, se eventualmente alguma clínica de forma até contra a regulamentação da Anvisa não fizer a coleta dos exames, vocês têm que ter essa preocupação. Por quê? Porque pode prejudicar outras pessoas, né? Então, mesmo que seja um portador crônico da hepatite, a hora que essa amostra chega dentro do laboratório e o laboratório não tem essa informação, que não deveria acontecer, mas a gente tem um país enorme, temos uma diversidade de tecnologia de um estado para o outro, de uma região para outra, isso não pode acontecer. Por quê? Porque você tem que preservar, mesmo sabendo que você é portador da hepatite, você tem que preservar as outras pessoas, porque existe a contaminação para outra pessoa. E aí o laboratório trabalha com um nível de biossegurança 3. Esse nível de biossegurança é usar a burca dentro do laboratório, com uma roupa completa, com óculos, com luva, e os fluxos, o fluxo laminar, ele não pode vir, o vento do filtro do laboratório não pode vir em direção ao profissional, e sim um fluxo que vai de cima para baixo. Os containers de armazenamento das células, espermatozoide, óvulo, embrião, tem que ser containers separados. Usa-se palheta de alta segurança, que a palheta é onde fica guardado dentro do nitrogênio líquido. E na hora de tratamento também a higiene da bancada onde o profissional trabalhou e caiu gotas de sangue ou gotas de fluidos desses portadores da doença, tem que ter uma higienização adequada entre um paciente e outro. As estufas têm que ser separadas. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma gama enorme de responsabilidades técnicas que permitam dar essa segurança para o casal que vai fazer o tratamento. Então, basicamente, o que é importante a gente ter em mente é que os casais que vão vir ou têm infertilidade ou não têm infertilidade, eles precisam receber a orientação correta, o tratamento correto, para que eles tenham uma boa gravidez, uma boa parte reprodutiva, e tirar o estigma, porque a gente sabe que infelizmente o soro positivo ele vai viver por mais 50 anos, mais 100 anos, todos os soropositivos vão passar ainda como uma doença de discriminação social, infelizmente. Mas se a gente pensar, qualquer doença infecto-contagiosa tem esse caráter. Se você tem uma pessoa com tuberculose do seu lado, você vai ficar com medo. Se você, quando teve agora os surtos de influenza também do H1N1, e todo mundo tinha medo de entrar no elevador com outra pessoa, então toda doença infecto-contagiosa tem esse caráter de discriminação. Então as pessoas que são soropositivas, elas vivem normalmente no anonimato e muitas vezes deixam de fazer determinadas coisas pensando que não tem recurso ou que elas não querem se expor. E é importante que saiba que tem os centros adequados para o tratamento. Hoje a gente recebe muitos pacientes de infectologistas e não da informação da mídia para o paciente. E eu acho que essa informação tinha que ser bem explícita, bem clara. Mesmo agora recentemente um programa importante fez uma série sobre HIV e ignorou o fato de que eles podem se reproduzir, e simplesmente mostrou as mulheres soropositivas tendo filho, mas não mostrou que eles têm formas de se prevenir para ter o filho, e eu acho isso uma tristeza, porque a informação já existe, o centro realmente não dá conta de atender a população toda. Hoje a gente tem mais de 700 mil pessoas infectadas no Brasil com HIV,
E fora que existe a subnotificação, essa doença ela tem que ser notificada para o governo, para ter um registro dessa doença. Então a gente acredita que tem até mais pessoas positivas e infelizmente a gente vai lutando, né? Com o uso da prevenção da camisinha, de procurar fazer exames. Hoje a obstetrícia, né, o pré-natal é obrigatório fazer exame de HIV, no Brasil inteiro, graças a Deus eles fazem essa pesquisa, exatamente para poder tratar a mulher, para a criança ter o mínimo de risco possível de nascer com HIV, né? Hoje uma criança nascer com soro positiva é um desastre, é um pecado, porque não deveria acontecer isso, né? Então, eu acho que o recado é esse, nós temos esse centro, né, situações especiais, a gente tem muito orgulho disso, de poder apresentar essas informações para o público e estamos à disposição, né, para o que precisar. Então, pessoal, acho que ficou bem claro que há solução. É só procurar, né, doutor? Exato. Tem um pessoal bem especializado nessa área que cuida diretamente disso. Muito obrigada pela participação, doutor. Foi muito esclarecedor aí para muita gente, tá? A gente se vê, pessoal. Até mais.